Boa tarde, o programa Espaço Livre de hoje recebe o advogado ourofinense Hudson Carneiro. Atualmente, morando em Vitória no Espírito Santo, ele é organizador e coletor cartorário para a fundação do novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Avante Brasil. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora de Ouro Fino. Bom, vamos lá, Hudson, contar um pouco da sua história, né? Todo mundo sabe que você era petista roxo. Tem vermelho, foto né? Petista vermelho. Tem foto com o ex-presidente e defendia o PT com unhas e dentes. E você resolveu mudar de lado. O que aconteceu que você mudou de lado? Para responder essa pergunta, o Alexandre, a gente tem que ver o contexto histórico do Brasil, né? Então, eu era um estudante secundarista e depois eu fui fazer a faculdade. E o que você tinha... você via no Brasil um domínio cultural da esquerda, porque era justamente num período onde tinha acabado o período militar, né? Entrou um governo civil e o pensamento dominante que começou a vigorar, e já vigorava faz tempo em universidades, dentre os professores, é um pensamento ligado à esquerda, né? Principalmente muitos professores ligados aos sindicatos. Eu lembro que tinha greves naquela época, né? Final da década de 80, começo da década de 90. Os livros didáticos tinham, assim, uma vertente para a esquerda, enquanto o lado conservador, o outro lado da coisa, era totalmente escondido. Então você ia numa biblioteca, você não via livro de conservador. Você ia na biblioteca, você via Leonardo Boff, Florestan Fernandes. Então havia o que eu chamo uma censura cultural. Havia uma censura cultural, onde só um lado era mostrado. E você, quando escuta só um lado, não conhece o outro lado, o que você vai ser? Né? A sua tendência é seguir aquela moda, né? Que todos proclamavam, né? De igualdade social. E a maioria dos jovens hoje, né? Querem saber tudo do mundo, sem vivência prática. Eu pergunto a você, com todo o respeito que eu tenho, a molecada aí de 15, 16 anos, né? Que dizem ter pensamento crítico e tal. Para você conhecer os problemas do mundo, Alexandre, é bem complexo. Cada local tem a sua peculiaridade. Então, eu achei que o fato de eu ser da esquerda, do PT, que me abrigou, né? Foi assim uma coisa quase natural, que era como se fosse o único caminho. Depois que eu me formei, que eu comecei a lidar muito com o empresariado. E quando você sai da escola, você principalmente que é um petista tem aquela ideia, né? Que o rico é um maldoso e o pobre é um coitadinho. Então o rico explora o pobre. E eu comecei a ver que não é nada daquilo. Eu via, por exemplo, clientes meus, ricos, que faziam trabalho voluntário no hospital. E eu comecei a ver outro lado da coisa. Mas mesmo assim, eu ainda era do PT, estava militando no PT lá no Espírito Santo, militando muito pouco. Porque aí você já está trabalhando, você já não tem tempo mais e tal. E aí, com o tempo, eu fui, assim, vendo muita coisa errada dentro do PT, lá dentro do PT. E eu vou te contar um fato que pouca gente sabe. Isso aí... pouca gente sabe. Eu testemunhei, o PT tem ligação direta com o tráfico de drogas internacional. E eu falo isso porque eu fui em encontro de movimentos sociais, vou falar até mais ou menos a data, se não me falha a memória, foi 2003, 2004, não sei. Tinha membros da Farc colombiana. E naquela época, todo mundo sabe, eles já dominavam 1/3 do território colombiano. Despachava cocaína doidado pro Brasil, pros Estados Unidos, pro mundo afora. Trocavam cocaína com o Irã em troca de arma. Aí eu comecei a ver um negócio meio errado. Eu falei, mano... E esse partido, o PT, é atrelado a esses movimentos comunistas internacionais. Foi aí que eu comecei me afastando. Mas aquele ideário de um mundo mais justo, toda aquela ladainha, né, ainda permanecia na cabeça. Então tudo foi com a internet que eu comecei, que houve aquela abertura, vamos falar, cultural. Que eu comecei a ler, foi um processo assim, começando em 2020, faz uns 6, 7 anos isso, não é tão... E aí eu comecei a ler alguns livros de direito, saber como a coisa funciona, como a economia funciona, porque o estudo esquerdista pensa que economia é aquilo, o Estado tem que ser bonzinho para você. Hoje eu sei que o Estado somos nós. Se o governo não pode chegar e começar a distribuir benesses para o povo, sendo que ele vai ter que tirar do próprio povo. Se ele forçar muito as pessoas que têm dinheiro a pagar impostos,
Essas pessoas não vão investir, se essas pessoas não investirem, não vai ter geração de emprego. E foi aí que eu fui mudando. Depois me tornei evangélico também. Fui mudando assim, mudando muito a minha cabeça e eu vi que o lado da direita, os conservadores, eles veem o mundo com mais prudência, vê o mundo mais real, né? Dizem até que todo conservador é cético. Ou seja, ele não tem aquela esperança de um mundo melhor, mas ele vê o mundo naquela forma que vê o passado e pega aquilo que aconteceu no passado de bom e conserva aquilo. O próprio nome já diz, entendeu? Ele não é igual um petista, uma esquerda que quer revolucionar o mundo, mudar o mundo para melhor. E se a gente for ver na história da humanidade, todas as vezes que se falar vamos mudar para um mundo melhor, com todo respeito é a palavra que eu vou usar, só deu merda. Isso foi no nazismo, isso daí foi na Revolução Francesa, com um curto período, morreu gente para danar. As revoluções comunistas todas, né? Em nenhum país que foi governado pela esquerda deu certo, houve uma igualdade na miséria. Mas é uma coisa assim, eu até compreendo o pessoal da esquerda, que eles vivem assim num mundo em que a utopia é maior que tudo. Então é difícil tirar isso da cabeça desse pessoal. Eu mesmo demorei 10 anos, entendeu? Eu demorei 10 anos para você mudar. Então mais ou menos foi isso. E aí 7 anos atrás, quem dominava era o PT, eu comecei a rever minha posição de defesa ao governo do Lula e Dilma, né? Eu dei um tempo, depois eu comecei a atacá-los, porque eu só via coisa errada, inclusive dentro do PT. Eu vi José Genuíno, eu conversei com o Lula, certa vez eu almocei junto com o Lula, Suplicy, Marta Suplicy, lá em Vitória. Eu vi certas coisas nas administrações do PT lá em Vitória, só coisa errada, só roubalheira, parece que os caras gostam de roubar, sabe? É uma coisa assim, gostam de enganar as pessoas, usam aquelas pessoas como massa de manobra, né? Eles falam muito, você é Bolsonaro, você é gado do Bolsonaro. Pô, eu sou Bolsonaro porque é o que nós temos no momento. Essa é a questão, é o que nós temos no momento. E não sei se você vai perguntar a respeito do governo Bolsonaro, lógico, né? Então eu já vou me antecipar aqui. Não, mas por que você é Bolsonaro e como você está vendo o governo Bolsonaro? Eu queria fazer essa pergunta que você disse que hoje faz parte da fundação do novo partido que o Bolsonaro está criando. Sim, na realidade eu fui um dos responsáveis pela coleta de assinatura, né? Tem todo um processo burocrático pelo TSE, né? E a gente organizou uma turma lá no Espírito Santo e o Eduardo, por meio de sua advogada, a Karina Cufa, né, me designou para ser um dos organizadores, coletores. Infelizmente, pelo que tudo indica, no Brasil inteiro, o Aliança do Brasil não vai lançar candidatos nas próximas eleições. Ainda mais com esse problema aí, né, do corona e tal, não sei nem se vai haver eleição, mas o TSE existe uma série de burocracia, nós já passou do número de assinaturas, mas como o processo é lento, enfim. Então os aliados do Bolsonaro vão se diluir em vários partidos, né? Até porque ele brigou com o PSL. A questão do governo Bolsonaro, eu vou ser muito honesto. Às vezes quando eu defendo, lá o pessoal fala você é gado de Bolsonaro, tal, como se tapasse o olho, tudo que o cara fala tá certo e a gente abaixa a cabeça. Não, a gente tem que colocar as coisas na balança. Eu quero aqui chamar quem está ouvindo para raciocinar. O governo do Bolsonaro, olhem bem o ministério do governo Bolsonaro. É todo um ministério técnico. Os governos anteriores, seja do PT ou do PSDB na época do Fernando Henrique, até do Itamar, que não foi um péssimo presidente, né? Sarney, o que eles faziam? Eles loteavam os ministérios para os partidos políticos. E aí você tem o apoio do Congresso na certa. Você cria. A Dilma criou 40 ministérios. Pois 40 ministérios, cada um com um partido, você navega no Congresso. Mesmo ela tendo sofrido impeachment, porque o negócio foi tão feio, né? Mas assim, ela teve um mandato tranquilo com o Congresso. O Lula, então, tranquilo. Por quê? O deputado, ele não quer ser só deputado. Ele quer ter influência lá dentro do governo. Ele quer cargos para parentes, nas estatais, na estrutura toda do governo, né? O governo Bolsonaro, não digo que foi totalmente diferente, mas foi diferente. E ele já tinha avisado antes. Você pode ver, o ministro da infraestrutura é um engenheiro, o ministro da saúde é um médico, o ministro da ciência e tecnologia é um astronauta, um físico. E por aí vai, reduziu o número de ministérios. Então o que aconteceu? Ele chegou e pegou um país quebrado.
Apesar do Temer ter feito... Mas o Temer continuou com aquela política, né, do é dano que se recebe. Mas no final do governo Dilma, nós tínhamos um rombo de quase 200 bilhões de reais. Aconteceu no Brasil, no final do governo Dilma, uma coisa que nunca se viu. Nós tínhamos recessão, ou seja, as pessoas não tinham dinheiro para comprar, e mesmo assim os preços estavam subindo. Em 2015, a inflação chegou a 2 dígitos, 10%. Então o Brasil estava mais do que quebrado. Então ele pegou um Brasil quebrado. E como que você ressurge com o país? Você tem que chegar no mercado, nas pessoas, e mostrar, olha, esse governo aqui vai botar a coisa para andar. Porque aí as pessoas, quem tem dinheiro vai querer investir, vai criar emprego, vai girar o dinheiro, né? E o que aconteceu? Teve muito, no primeiro ano do governo Bolsonaro, teve lá a questão da Argentina, que a esquerda ganhou na Argentina, teve alguns problemas, mas o Brasil estava começando a se levantar. Até que veio esse vírus chinês. E está nos impactando de uma forma assim muito ruim, porque estamos todos parados, confinados dentro de casa. O Brasil parou. O Brasil parado, você não gera renda. Com relação ao coronavírus, o presidente fez uma declaração, a última que ele fez, dizendo que as pessoas têm que voltar a trabalhar. Como você analisa isso, já que muita gente está dizendo que não, que o país tem que continuar em isolamento, em quarentena? Eu analiso o discurso do Bolsonaro da seguinte forma: a forma como ele falou, ele foi estúpido, foi uma forma estúpida, uma forma grosseira, pelo seguinte: ele não se colocou na altura de um presidente para falar em cadeia de rádio e televisão. Essa é uma questão. Agora, eu acho, é aquela história da gangorrinha. Tá nós dois aqui numa gangorra, né? Se você tá mais pesado que eu mais pesado que você, a gangorra vai puxar para um lado. Ele quis dar uma equilibrada na coisa. Eu vejo dessa forma. Posso estar errado? Posso. Então, que o discurso dele foi assim, para chocar e para desagradar. Porque, o que acontece? Você está vendo, estamos com um problema sério. A epidemia é um problema seríssimo. Epidemia não, pandemia, né? É um problema seríssimo. Em muitos... Teve um amigo meu que teve um coronavírus lá no Espírito Santo e ele falou pra mim: olha, eu tive uma coceirinha na garganta, uma febrinha, acabou. Não tive mais nada, tô aqui tão bem, só tô em quarentena e tal. E acabou. 90% das pessoas não tem problema nenhum. Mas tem aquela camada das pessoas idosas, né? Principalmente as que têm umas doenças pré-existentes, que é um caso bem complicado. E a imprensa tá botando terror. Me perdoem os seus colegas, eu digo colega porque eu tô falando da grande mídia, não nós aqui, com todo respeito à radiodifusora, que eu acho que já é um patrimônio de Ouro Fino, mas eu acho que a imprensa tá assim, colocou o coronavírus como tudo. Então, ele quis apenas equilibrar o jogo, porque nós estamos agora num dilema: se ficamos em quarentena ou se damos uma afrouxada na economia. E então, para o cidadão comum, nós estamos vivendo com 2 medos agora. Um é o medo real: você pode sair para a rua, pegar o coronavírus e levar para sua mãe, para seu pai, para sua avó e matá-los. É o medo real. É isso que está acontecendo. E nós estamos também com o medo potencial. O que será dos meus boletos? O pior não é nem isso, os boletos. O que será? Vai vir comida no supermercado? O que será do meu emprego? O que será? Não tenho filho não, mas tô falando o que passa na cabeça do brasileiro. O que será do leite do meu filho? Olha o problema que nós estamos com 2 pânicos. Quando você pesa só para um lado e deixa do outro, o que está acontecendo? Muitos governadores estão querendo serem os heróis do povo. Tipo assim, ó, já que o presidente não faz nada, eu aqui vou fazer, e demarca seu território, põe máscara e faz aquele espetáculo, aquele teatro. Não, o governo federal está fazendo a sua parte, Alexandre. Se você olhar no site do Ministério da Saúde, o orçamento do Ministério da Saúde é 130 bilhões. Já estão disponíveis 600 bilhões. 600 bilhões. A mídia está usando as imagens da Itália, que é uma realidade totalmente diferente. Lá é um país de velho. O contágio começou e depois de 15 dias ou 10 dias que se propagou. Aqui no Brasil não, fez uma escada, 1, depois no outro dia 3, depois no outro dia fez aquela escadinha, e pelos meus cálculos está crescendo uma média de 15 a 20%. Na semana passada já estava diferente, estava de 30
a 25%. Então, eu acho que ele fez isso, ele chutou a barraca, né? É o que eu falei, o discurso dele foi chucro, ele fazer ironia com o Drauzio Varela e a Rede Globo, apesar que a Globo mereça, mas também eu acho que ele provocou um questionamento na população. É essa a questão. Agora, se você perguntar pra mim o que você acha, essa é a pergunta. Foi essa a pergunta que eu te fiz. O que você acha? Vamos dar uma aliviada na coisa? Vamos dar uma aliviada? Ou vamos ficar confinados? Bom, se eu for usar o argumento, temos que aliviar, porque se a economia não girar, o governo também não arrecada imposto. Se o governo não arrecadar imposto, o que acontece? O hospital vai fechar, vai morrer muita gente. Só que nós temos um problema aqui agora, hoje, real. Qual é o meu pensamento? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio nessas situações. Eu até conversei agora com um médico, eu não sou da área médica, mas eu tô falando que ele me passou. E falei para ele as estatísticas e o que ele me passou foi o seguinte: olha, o problema é muito grave. Temos um mês de pandemia, mas está um pouquinho aquém. Ou seja, o bicho é feio, né? Não é tão feio. Mas não é tão feio, mas assusta. Entendeu como eu quero dizer? Só que ele falou, ainda é cedo para tomar alguma atitude. Então eu acho que mais prudente, e inclusive eu deixo aqui uma ideia ao prefeito de Ouro Fino, que eu acho necessário liberar o comércio já. Não, minto, liberar o comércio, mas não tão já. Vamos ver como é que estão as estatísticas. Vamos dar uma esperada até semana que vem. Hoje já é sexta-feira, final de semana. Esperar um pouquinho para ver como que estão as estatísticas. Eu acho que pelo menos no interior já abriu o comércio. Porque o grande desafio, pelo que eu estou vendo e pelo que eu vi nos contágios que está tendo, começou nas regiões metropolitanas. Bem forte nas regiões metropolitanas. E isso eu vi, como se diz, vi a olho nu lá em Vitória. Vitória é uma cidade grande. Vitória não é grande, mas é uma região metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes. E naqueles terminais de ônibus, você sabe como que é, né? Acho que você já morou fora, né? As pessoas todas grudadas, pegando ônibus, aquela correria toda. Então eu acho que pelo menos no interior já dá uma aliviada, mas nas grandes capitais, principalmente São Paulo, né, que o maior foco de infecção está desproporcional em relação até a sua própria população, né? Você pode falar, não, São Paulo é o estado mais populoso, por isso que tem mais. Não, mas ele não é metade da população do Brasil e está tendo metade dos casos, então é um caso da gente fechar a torneira. Então eu acho que é um pouco precipitado ainda, mas o lado bom do discurso do Bolsonaro foi esse, ele abriu o debate para as pessoas poderem pensar. Que acho que não haveria nem necessidade de pensar por enquanto, né? Porque o desespero já está vendo. Tem 40 milhões de autônomos no Brasil. Que pessoas que dependem do pequeno comércio, é o churrasquinho, o cara que vende pastel, uma sorveteria, é tudo, né? Eu vejo nesse sentido, apesar que como eu já disse, o tom do discurso foi ridículo. Né? Ele agiu como se fosse um lenhador neandertal, vamos assim falar, um ogro, né? O tom do discurso é essa questão, e está preocupado porque o prejuízo econômico de mais um mês de confinamento assim é incalculável, e com ameaça inclusive aos servidores e aposentados de chegarem e não receber os seus pagamentos. Um colapso econômico é isso, mas eu tenho fé em Deus que semana que vem os números começam a melhorar. Tenho fé que vai melhorar. Mas mesmo assim, por ser uma pandemia, a gente vai ver muitas cenas feias, né? Outro, nosso tempo é curto, o espaço é livre para suas considerações finais. Bom, gente, considerações finais, a gente sempre tem que dar uma mensagem de esperança, né? Porque nesses dias de angústia, né? A gente tem que orar muito a Deus. A gente fica confinado em casa e fica passando muito pânico na cabeça da gente, momentos de angústia, de desespero. Então eu acho que nessas horas não podemos abandonar Deus, deixar as questões políticas, né? Vamos deixar as questões políticas para lá. Às vezes eu mesmo brinco, às vezes a gente brinca na internet e tal, mas o momento agora é de união. Quem puder ajuda o outro. Eu estou um pouco assustado, sim, porque já tive notícias aí que tem caminhoneiros que não estão pegando a estrada, e pode dar um colapso aí inclusive questão de abastecimento, é uma coisa que a gente tem, mas confiar em Deus, que vai dar tudo certo. Eu acho que é um período
um período torturoso e triste que nós estamos passando, mas é Deus quem nos dá a esperança de dias melhores, né? Que seja feita a vontade dele. É essa meu ponto final aqui, Alexandre. Muito obrigado e vamos tocar o barco. O programa Espaço Livre de hoje recebeu o advogado ourofinense, morador em Espírito Santo, Hudson Carneiro. Hudson, obrigado pela sua presença. Na sequência vem as oportunidades de emprego e logo depois vem o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Boa tarde a todos, bom fim de semana.